Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Marcela e, junto com o grupo gestor, estou à frente da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos para Pessoa Idosa. Vocês que estão aqui nos acompanhando sabem que somos um grupo de voluntários, pessoas do país inteiro interessados na garantia do direito da pessoa idosa, mas principalmente pesquisadores, voluntários, conselheiros, que propõem a melhoria e o fortalecimento desses conselhos pelo país inteiro, assim, seja conselhos municipais, estaduais. Nós estamos aqui para trilhar caminho de fortalecimento. Eu, particularmente, sou de Belo Horizonte, estou à frente de uma instituição que chama SEMAIS, que a gente trabalha com fortalecimento também de instituições, e sou da mesa diretora do Conselho Municipal de Belo Horizonte. Um conselho que tem uma história nos últimos anos de captação de recursos que reflete muito positivo na nossa cidade. E assim como eu, vários membros dessa frente também têm esse interesse e acredita nessa importância da captação pelo Fundo Municipal dos Conselhos de Direito da Pessoa Idosa. Então, hoje, o propósito dessa live surge diante dos grupos para que a gente possa, nesse momento de urgência, que tem aí um tempo limite para cadastramento, que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Quero dizer que, como nós estamos construindo esse caminho, é um caminhar com representantes da região norte, sul, de Minas, né, de diferentes estados, a gente também quer escutar vocês. E uma das propostas da frente é que possamos ter um pergunta e resposta. Então, no decorrer dessa live, tendo qualquer dúvida ou algo mais que a gente poderia estar trabalhando, deixem um recado, deixem aí sua pergunta, que com certeza vamos dar atenção e pensar em respostas futuras. Para começar essa live, eu quero convidar e agradecer o Javier representando aí o Sul, a Receita, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão do direcionamento de recursos para os fundos municipais, da importância dessa captação. Javier tem aí uma experiência com a questão do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que na questão da captação da pessoa física tem mais experiência que a gente do Conselho da Pessoa Idosa. Então, eu vou passar para o Javier, já agradecendo a disponibilidade e participar com a gente. Agradeço ao Tiago Alvim também, mineiro como eu, que vamos junto nessa caminhada na frente. O Tiago fez vários questionamentos, várias pesquisas que trouxe para a gente para essa live. Então, agradecer a todos presentes e passar a fala agora para o Javier. Obrigado, Marcela. Agradeço o convite. Meu histórico é de militante cidadão e também dentro da Receita Federal, no fortalecimento da cidadania por meio da destinação de recursos aos fundos. A gente, no Conselho da Criança e Adolescente, que é o primeiro fundo que ganha essa possibilidade de a gente fazer uma destinação dentro da declaração de imposto de renda, é um histórico bastante longo, bastante árduo. Nós passamos por situações bastante complicadas, mas o caminhar, a perseverança dos conselhos da criança e do adolescente possibilitaram um importante avanço, né? Antigamente, a única forma de destinar recurso era, né, a gente fazer uma campanha para que na última semana do ano as pessoas fizessem um depósito no fundo do conselho. Nós evoluímos, isso se evoluiu até com participação do Legislativo e do Ministério Público, e atualmente os conselhos da criança e adolescente, já há alguns anos, uns 3, 4 anos, é possível destinar parte do imposto de renda na declaração de imposto de renda, isto é, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, que normalmente é em abril, março, abril, e agora, bem no meio da pandemia, este foi o ano que se inaugurou a possibilidade também para o Conselho do Idoso fazer uma destinação do imposto de renda devido
na própria declaração, né? Antigamente, só para a gente entender, antigamente a gente tinha que colocar o dinheiro, né? Podia ser feito em qualquer mês do ano anterior, né? Mas quem não queria colocar, pegava uma parte do 13º, fazia essa destinação e esse recurso voltava para o contribuinte, que assim tinha optado, dentro do limite, né? Claro. Esse recurso depois voltava como imposto restituído ou abatendo do imposto de renda a pagar. Então, assim, o que eu acho que é importante, essas pessoas que estão chegando agora, são algumas mensagens. Primeiro, vocês têm um irmão, digo assim, um irmão gêmeo que está nessa caminhada há 15 anos, né? Que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Todo o mecanismo que hoje, afortunadamente, é para o idoso, igualzinho é para a criança e adolescente, o que é fantástico, realmente é muito bom, né? Porque você tentou um caminho que já foi asfaltado, né? Assim, todos esses problemas que vocês vão sentir daqui para frente, basta vocês irem no Conselho da Criança e Adolescente e eles podem tirar todas as dúvidas, né? A outra questão é que esse caminhar que eles já fizeram foi também melhorando a relação não a relação, os critérios que a própria Receita Federal tem em relação essas doações, essas destinações, né? A gente chama destinação por quê? Porque não é uma doação, gente. Isso não é uma doação. Doação é quando eu pego uma parte do meu patrimônio e dou para alguém. Aqui não se trata de doação. Embora a própria declaração fala a doação para... Não é uma doação, é recurso público, uma parte do recurso público, que a gente diz, essa parte do recurso público vá para o idoso, vá para o conselho, né, para o fundo do idoso, vai para o fundo da criança e adolescente. Mas, enfim, feito esse comentário, essa é uma questão. Outra questão é o medo que o contribuinte tinha, já não tem, mas no Conselho da Criança e Adolescente a gente percebia, não, as pessoas tinham medo de destinar porque achavam que por conta disso podiam cair na malha. Gente, eu explico primeiro, a malha é um programa, né? Um programa que faz confrontos de informações. Ele basicamente é isso. A malha, ele só confronta informações. Quando uma informação não fecha de uma fonte, que é o contribuinte, não fecha com o médico, o empregador, ou quem quer que seja, isso cai na malha. Então as pessoas acham, porque se eu fizer isso, eu vou cair na malha. Ao contrário. Quando a gente destina dentro da declaração, a própria declaração garante que você não caia na malha. Essa é uma questão. Mas também queria dizer que também existe uma outra forma de destinar recursos que não é na declaração, que é durante o ano corrente. Então, vamos falar assim, em 2020, estamos agora, eu poderia pegar em qualquer momento do mês e destinar direto na conta do fundo um valor, né? Que pode ser igual ao que eu destino ano passado. Geralmente isso que a gente recomenda, né? Porque o imposto de renda devido de um assalariado, estou falando assim da gente como a gente, ele não muda muito, né? A não ser, claro, que a gente tenha um ano mais despesas de médico, enfim, mas em geral ele mais ou menos se mantém. Então, o imposto que a gente restitui todo ano mais ou menos se mantém, dependendo de casos especiais. Mas então eu poderia destinar, colocar dinheiro em um depósito na conta de um fundo e esse montante abater do meu imposto a pagar no ano seguinte, né? Do imposto a pagar ou aumentar meu imposto a restituir. Então, o que eu gosto de dividir com vocês? Primeiro, lembrem os percentuais. O percentual, o máximo que a gente pode destinar para os fundos, e aí estou colocando na pessoa física, que opta pela declaração completa, então já tem um limitador. Quem entra na declaração simplificada não tem esse direito.
há uma discussão, já tem deputados trabalhando para que isso seja flexibilizado para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo simplificado. Mas, no momento, é só para quem faz para o modelo completo e é de 6% para a pessoa física. Okay? Então, a pessoa física pode destinar para os fundos somados ou outros benefícios fiscais que existem para a área da cultura, Pronom, Pronar, enfim, tudo isso é 6%. Bom, o que a nossa experiência no Conselho da Criança e Adolescente tem feito? Tem mostrado que quando a gente consegue convencer um contribuinte, um amigo, um conhecido, um vizinho, mas que ele entra, ele começa e todo ano ele acaba fazendo. Então, é muito importante a gente dar o primeiro passo. E a outra questão, que também penso que é importante, é que a gente, e aí sim, como enquanto cidadão, quando a gente faça essa destinação, a gente acompanhe, que a gente, de fato, participe, saiba quais são os projetos, no caso do idoso, que estão sendo, que vão receber esse recurso, né? É muito importante que o cidadão não seja meramente nem só pagar imposto para o que a gente chama de Brasília, e também não é meramente destinar um pouco de recurso para o fundo da sua cidade ou do seu estado, né? Então, assim, a possibilidade, só também reforçando a informação, a gente pode destinar recurso para o fundo estadual, para o fundo nacional, mas o que a gente quer mesmo, né? Acho que a maioria que estão aqui querem é que seja para o município, né? Para o fundo municipal, né? E a aproximação e a transparência, a aproximação do cidadão e a consequente transparência do fundo para com o cidadão parece-me muito positiva, né? Então, era esse meu recado. Na minha apresentação, não me esqueci de falar, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, entrei na Receita Federal no final de 97, eu já estou véspera de me aposentar, mas essa militância dentro da Receita Federal, ela não é só minha, né? Existe isso que também queria definir com vocês, existe um Programa Nacional de Educação Fiscal, que a Receita Federal participa, os estados também têm os seus, é uma ponte que a gente também pode usar para apoiar nessas ações, né? Então, os programas de educação fiscal, entendo que podem ser também aliados na luta, né, na militância nessa questão. E é isso, acho que era isso. Moro em Joinville, mas já falei isso para o Tiago, falei para a Marcela, falei para a Ariane, me coloco à disposição, estamos juntos nessa caminhada, né? E, bom, me coloco à disposição. Javier, muito obrigada. Então, Tiago, agora é com você. Com os estudos, levantamentos e reflexões que tanto tem feito a gente da frente pensar e que a gente possa trazer essa discussão para cá. Obrigada, Javier. E né, a gente agora escuta o Tiago, depois a gente abre para perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Muito bom falar depois do Javier trazer essa experiência dele na prática, né? Esse relacionamento aí com os conselhos da infância há tanto tempo. E acho que na nossa conversa prévia ele ressaltou, e eu acho super importante reforçar isso, que todo fundo idoso tem um irmão gêmeo, um pouquinho mais velho, que é o fundo da infância, o conselho do idoso tem o conselho da infância, no seu município, que passou pelos mesmos desafios, e acho que somar a força dessas duas áreas aí é fundamental para a gente conseguir cortar caminho, né, para a gente pegar alguns atalhos e poder beber aí desse aprendizado que a infância vem somando aí pouco a pouco, mas há muito tempo. Eu preparei aqui a análise de uns dados, a gente tem 2 fatos relevantes aqui, muito recentemente nessa área. Primeira, como o Javier falou, esse foi o primeiro ano que
pôde ser feita a destinação dos 3% do imposto de renda no ato da declaração também para os fundos do idoso. Os fundos da infância já tem há 3, 4 anos que já pode. E aí a Receita acabou de fazer a transferência para os fundos que estavam aqui, então a gente consegue, a partir desses dados, entender como que foi, né, fazer meio que um balanço de como foi esse ano. Depois a gente chega no processo de cadastramento, que é fundamental. Cadastramento é a fase que o Conselho precisa, né, registrar o seu fundo junto ao Ministério dos Direitos Humanos para poder participar o ano que vem das destinações, e o prazo está super curto, então a gente tem que ficar muito atento. E eu fecho com um pouco dos problemas que a gente teve esse ano, quais foram as inconsistências que impossibilitaram que a Receita transferisse recursos para alguns fundos nesse ano de 2020. Então, essa apresentação eu vou depois passar para a Marcela, a gente vai colocar no padrão da frente de fortalecimento e vai deixar disponível para todo mundo. Então, um segundo, vamos lá. Então, bem, eu acabei não me apresentando direito, eu sou o Thiago Alvim, eu sou fundador da Anexo Investimento Social. A Anexo é uma empresa que vem atuando com captação de recursos na área, em todas as áreas de incentivo fiscal, mas intensamente com o Fundo Idoso desde 2015. E a gente tem a prática, acho que o bom hábito, de tentar sempre organizar informações para tentar ter uma leitura a partir de dados do comportamento do brasileiro no investimento social. Então, bem, tentei fazer aqui um balanço do que foi essa destinação do imposto de renda de pessoa física esse ano, porque tem um potencial gigantesco de recursos aí. E aí, tanto numa perspectiva que eu gosto de olhar, que é muito recurso para a gente resolver problema da área da política pública, mas também da aproximação do cidadão na escolha, na aplicação de parte do seu imposto. Então, o que o governo federal falou olha, 6% do seu imposto de renda você pode escolher para onde vai. E 3%, metade dessa parte, pode ser escolhida no ato da declaração. Então, vamos ver como é que deu esse ano. A gente tem um potencial aí de quase 5.600 fundos do idoso no Brasil, porque a gente tem 5.570 municípios, 27 estados e o Fundo Nacional, então totalizando aí 5.598, e a gente consegue identificar que apenas 11,6% desses fundos, 650 fundos, se cadastraram ano passado. Então, a maioria absoluta, quase 90% dos fundos, não tiveram oportunidade de receber destinação esse ano, porque eles não fizeram a etapa básica, que é a do cadastramento. E essa etapa básica, que para 2021, que está aberta agora e vai até o dia 15 de outubro. Então, a gente tem um mês, exatamente um mês e um dia, para a gente correr atrás e ter o ano que vem uma figura um pouco mais legal que essa aqui, pelo menos chegando em 20%, 30% dos fundos cadastrados. O fundo não ter cadastrado não significa que ele não exista, não significa que o conselho não exista, mas dá uma ideia de como esse conselho e esse município estão atentos para uma etapa tão importante, que é dar oportunidade para o cidadão daquele município fazer destinação para o fundo da sociedade. Dos que tentaram se cadastrar, a gente chegou aqui que, então, desses 11,6%, um ponto percentual, 54%, não recebeu nenhuma doação. Então, a gente não consegue entender se eles estavam cadastrados certinhos e não receberam doação, ou se a Receita nem fez essa crítica, porque, como não teve doação, não teve a tentativa de transferência do recurso. 168 apresentaram inconsistência. Então,
tem um valor de doação lá reservado para esse fundo, mas a Receita não conseguiu fazer essa transferência. Então, para essa turma aqui, tem a lista lá dos municípios, dos fundos que estão com essa inconsistência, e eles precisam correr atrás para corrigir essa inconsistência para poder receber o recurso que está lá parado. E 428 fundos conseguiram chegar num processo completo. Então, o cadastro deu ok e teve doação para aquele município. Então, apenas 7,6% do nosso potencial total, né? Então, assim, temos muito que remar ainda para a gente chegar num resultado mais expressivo no ano que vem, e em 2022, 2023, até a gente chegar aí na meta aí longe ainda, mas de ter 100% dos municípios com o conselho funcionando, com fundo regular, com fundo cadastrado e com os munícipes daquela cidade exercendo essa cidadania fiscal e escolhendo, destinando parte do seu imposto de renda para aplicação na área do idoso. E isso gerou 22,8 milhões de reais em destinações. Eu coloquei doação aqui, o Javier falou bem, está falando de destinação de parte do imposto, mas a gente tem por hábito falar de doação, então destinação é o termo correto. Esses 22,8 milhões vieram de 21,3 mil contribuintes no Brasil. E aí, bem, é o primeiro ano, é um passo, mas o que eu queria mostrar aqui também é que o potencial é absurdamente maior. Eu peguei os dados do grande... A gente está falando aqui do imposto de renda que foi declarado agora em abril de 2020, que esse ano foi até junho por conta da pandemia, mas que normalmente é declarado até abril, né? Então agora em 2020 referente ao exercício de 2019. A Receita já publicou os grandes números do imposto de renda do ano anterior, que é o de 2018, que foi declarado em abril de 2019. E quando a gente olha para esse dado, a gente identifica 12,9 milhões de contribuintes que fizeram a declaração no modelo completo. Se ele fez a declaração no modelo completo, ele é um potencial destinador de 3% para o fundo. Então, a gente tem que de 12,9 milhões de contribuintes, a gente conseguiu a destinação de 21 mil. E esses 3% do imposto devido desses 3,8, desses 13, quase 13 milhões de contribuintes, significa quase 3,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E a gente conseguiu arrecadar 22,8 milhões. Chegando aqui num dado aqui de quanto que isso significa, a gente está falando de 0,6% do valor total, do potencial, e apenas 0,16% dos contribuintes. Isso aqui, gente, não é para desanimar, é pelo contrário, é para mostrar que a gente tem um potencial muito grande. Só que para a gente chegar nesse potencial, a gente vai precisar de uma mobilização muito maior. Uma mobilização que vai passar pela criação dos conselhos, que muito município ainda não tem o Conselho do Idoso criado, pela criação do fundo, que ele depende de uma lei municipal para criar esse fundo, depois a regularização desse fundo, que significa criar o CNPJ na Receita Federal, e depois do CNPJ criado, a gente tem a criação de uma conta bancária vinculada a esse CNPJ. Só depois disso a gente vai poder cadastrar esse fundo no Ministério dos Direitos Humanos, e aí ele vai estar apto a competir por esses 3,8 bilhões de reais. E para
de fato, receber essa doação, a gente vai ter que cativar o cidadão. A gente vai ter que mostrar para o cidadão que vale a pena destinar parte do imposto dele, aquele imposto que iria diretamente para Brasília, para deixar no município. E na confiança de que o processo de gestão do conselho e do fundo é um processo transparente que, de fato, vai resolver problemas do município. Bem, temos um longo caminho para trilharmos juntos para a gente chegar e daqui a alguns anos falar de 100 milhões, 500 milhões de reais destinados para a causa do idoso. Um fato é que demanda não falta. A nossa população de idosos ela vai mais do que dobrar nos próximos 20 anos e a nossa infraestrutura para acolhimento das cidades, né? A nossa infraestrutura nas cidades para acolhimento da pessoa idosa, ela deixa a desejar para a quantidade de idosos que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar que em 20 anos vai dobrar a quantidade, a gente tem muito trabalho para chegar daqui a 20 anos com uma cidade acolhedora, com uma cidade amiga do idoso, para uma cidade que a gente gostaria de viver e que a gente vai ter qualidade de vida alcançando aí uma idade um pouco mais avançada. Bem, então o próximo passo, depois de dar essa dimensão, é falar que agora, dia 1º de setembro, foi publicada a portaria 2219 do Ministério dos Direitos Humanos, que fala sobre o cadastramento dos fundos. E aí, o primeiro ponto é atenção ao prazo. A gente tem até 15 de outubro para fazer esse cadastramento. 15 de outubro de 2020, para poder participar do processo e receber destinação anual da declaração do imposto de renda em 2021. Mas também, e isso tem que ficar muito claro, é importante registrar, que quem ainda não tem um fundo criado por lei, já tem que começar a se mexer agora, para mobilizar um projeto de lei, para ele ser aprovado na Câmara, para criar um CNPJ e a conta bancária, para em 15 de outubro do ano que vem, a gente está com esse processo todo pronto para poder participar em 2022. Então, não dá para a gente ficar de olho só no 15 de outubro de 2020. A gente já tem que pensar em 2021 e quem ainda não começou nada desse processo, lembrar que quem não tiver cadastrado em 2022 não vai poder receber a destinação em 2023. E os requisitos, gente, não são complexos. O que a gente precisa, basicamente, é ter o CNPJ do fundo criado com um nome que fique muito claro a relação inequívoca com a temática do idoso. O que significa isso? Não é um CNPJ da prefeitura, não é um CNPJ da Secretaria de Assistência Social, é um CNPJ do fundo, e aí vai ter lugar que vai ser Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, tem lugar que vai ser Fundo Idoso, Fundo dos Direitos do Idoso, enfim. Não tem uma definição do nome específico que tem que ser do fundo daquele município. Mas tem que ter no nome, claramente, a identificação inequívoca, então não pode gerar dúvida que o fundo está vinculado à temática do idoso. O segundo ponto é que tem que ter a natureza de fundo público. E aí, na hora de criar o CNPJ, tem que ter um desses 3 códigos aqui. O 131/7 é do Distrito Federal, o 132/5 é de fundo estadual e o de 133,3 é de fundo municipal. Então, o fundo tem que estar lá, natureza, fundo público. E o CNPJ, quando a Receita for consultar lá, ele tem que estar situação cadastral ativa. Não pode ser um CNPJ que está inativo. O endereço ele tem que estar relacionado com o município, né? Essa coisa tem que fazer sentido. E após concluída a criação do CNPJ, a gente precisa aí buscar uma instituição financeira pública, não vale banco privado, e aí nem entro nessa discussão, porque
essa reserva de mercado para banco público, mas, enfim, o fato é que a gente tem que ter ciência disso e saber que normalmente a gente vai acabar tendo que criar aí na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, mas também em outros bancos, desde que seja uma instituição financeira pública. E a conta bancária tem que estar vinculada ao CNPJ. A gente vai ver no finalzinho aqui que conta bancária é o maior problema que teve para os fundos receberem o recurso. Gente, a gente vai deixar disponível para vocês, tem o link para o cadastramento do site no Ministério dos Direitos Humanos. Eles usaram um sistema lá de formulário do Ministério da Saúde, mas é um formulário bem simples que eu estou repassando aqui com vocês. Então, identificação de qual estado, secretaria ou órgão de vinculação, endereço, telefone, e-mail, e aí essa informação aí de possui fundo idoso, qual que é o tipo do fundo, se é estadual ou municipal, o PDF da inscrição do CNPJ, os dados da agência e conta, e um comprovante dos dados da agência e conta bancária. Isso depois que você cria a conta bancária é fácil conseguir esse comprovante. Então, assim, só passando aqui as telas para mostrar que não tem mistério nenhum cadastramento, é bem simples. E para fechar, os dados de identificação de quem que fez o cadastro. Então, assim, bem tranquilo mesmo para quem já tem o fundo com o CNPJ e com a conta bancária aberta. Quem não tem CNPJ, quem não tem conta bancária vinculada ao CNPJ, tem que correr, porque tem muito pouco tempo, menos de um mês, para poder fazer esse registro. E aí, também trazendo lá daqueles 166 fundos que não conseguiram receber o recurso, que tem recurso lá destinado no imposto de renda, mas que não receberam a destinação ainda, a gente vê aqui que 42% domicílio bancário inválido, mais 20% de domicílio bancário inexistente, mais dados bancários incompletos. Então, aqui, 74% dos erros foi em conformidade em relação à conta bancária. Então, tem que estar atento aí para cadastrar lá no formulário do Ministério dos Direitos Humanos a conta bancária direitinho, com o CNPJ da conta vinculada ao CNPJ do Conselho. E, além disso, natureza jurídica incorreta, então o fundo foi cadastrado num CNPJ equivocado, ou o favorecido cadastrado, às vezes cadastrou lá a Secretaria de Assistência Social, e não tem que ser o fundo vinculado à temática do idoso. E aí outros 10, outros 15 aqui, com pequenos problemas aí, variando aí uma grande variedade de pequenos errinhos que não permitiram que a Receita complementasse a doação. Essa é a parte que eu queria trazer aqui, uma orientação bem rápida e direta sobre esse processo, chamando a atenção aí novamente para o prazo de 15 de outubro. A gente tem pouquíssimo tempo para aumentar o número de fundos cadastrados, que no final das contas é aumentar a possibilidade do cidadão em cada um dos municípios do Brasil poder exercer esse direito de cidadania fiscal, de destinar parte do seu imposto de renda, deixar parte do seu imposto no seu próprio município, ao invés de mandar para Brasília. Então, acho que era um pouco isso que eu queria falar, e ficar aberto aqui para a gente bater um pouco de papo, tirar dúvidas, enfim. Obrigada, Thiago. Aí, reforçando, né, que essa live vai ficar gravada na página nossa do Facebook, e assim também que a gente, né, a sua apresentação formatada, a gente disponibiliza, seja pelo Facebook e em breve também no site da frente, que já está quase pronto. Eu gostaria de pedir que os conselheiros, né, as pessoas que estão aqui presentes, colocassem suas dúvidas, né, que trouxessem para a gente mesmo perguntas que possam enriquecer esse momento. Queria muito agradecer, acho que os dados que o Thiago traz realmente convida a gente a sair do lugar, e também a gente, enquanto frente, o
vocês que nos acompanham sabem que desde o início a gente propôs um questionário para maior conhecer os conselhos, um diagnóstico, e esse diagnóstico a gente está no segundo momento agora, né? Assim, a gente na segunda rodada de quem não preencheu da primeira vez, que não está no relatório inicial, que agora pode preencher, tá? Tá seguindo aí, né, nos nossos comentários, o link está lá. Tiago, tem uma pergunta de como criar os fundos. Essa é uma temática que a gente tratou, a gente até definiu como prioridade no grupo de normas da frente. Vai ser um dos primeiros materiais que a gente vai publicar, que a criação de um fundo ela passa por um processo legislativo. Normalmente, a maioria dos municípios, quando cria um conselho, no mesmo projeto de lei que cria o conselho, já cria também o fundo. Então, vale muito a pena verificar se o projeto de lei que criou o Conselho Municipal do Idoso não prevê aí a criação do Fundo do Idoso junto. De qualquer forma, essa é uma articulação, onde existe conselho e não existe fundo, é uma articulação que precisa ser feito com o Poder Executivo para mandar um projeto de lei prevendo a criação do fundo. Eu tenho dúvida aqui sobre a iniciativa, se essa iniciativa pode vir do Legislativo, eu acredito que não, acho que é uma iniciativa do Poder Executivo, mas que necessariamente vai passar pelo Poder Legislativo, a instituição do fundo. E vários municípios, às vezes, ficam preocupados porque veem a criação de um fundo como um potencial despesa. E, na verdade, aqui o que a gente tem que apresentar para os executivos municipais e mesmo para o Estado é falar que quando a gente fala do fundo da infância ou do fundo idoso, a gente tem um potencial de receita, um potencial de atrair recursos que vão ser executados alinhados com a política municipal. Então, assim, é uma oportunidade, o município que não tem um fundo ainda regulamentado, ele está perdendo uma oportunidade de ter recursos destinados de imposto de renda para a execução de políticas municipais. Então, Javier e Tiago, a gente sabe da importância dessa destinação e assim como o Javier trouxe, né, a criança e adolescente tem aí toda uma história, uma experiência com isso. E uma pergunta, concorre? Eu posso doar para criança e adolescente, eu posso doar para idoso? Eu que já tenho, Javier, uma história aí com a criança e adolescente, eu posso construir uma história com o idoso? Oi, claro, Marcela, é isso mesmo, né? É possível tu doar, né, dos 6 pontos percentuais na declaração, no momento da declaração, até 3% para um e até 3% para o outro. Né? Aliás, desculpa, os dois somados tem que dar 3%, desculpa. Mas tu pode fazer. E o que é interessante, Marcela, é que o lugar onde tu declara é uma abinha. A diferença é clica aqui, clica do lado e faz para o outro. Então, tá muito fácil ir para os dois. Mas o que eu me lembrei que, ouvindo o Tiago contando essa história, a história não, o que ele falou, eu queria colocar aqui como é interessante, Tiago, quando se falou da possibilidade de fazer a destinação na declaração, um monte de fundos que eu participei diziam, será que a Receita vai repassar? Com uma dúvida. Sim, olha só que eu comento isso, até fico muito contente, né, que o Estado brasileiro, né, assim, se por um lado quem doa, né, quem faz a destinação, fica com dúvida, e tem outra questão, né, porque até dia 30 de abril é a destinação, e o pagamento, se não me engano, era até 30 de julho. Esse é o prazo que a Receita, né, que
a Receita é meramente intermediadora, o recurso não está com nem o Tesouro que faz a transferência, né? Mas havia pessoas, tanto contribuintes duvidando, quanto pessoas do fundo, questionando, será? Será, como não acreditando que isso fosse acontecer. E o Tiago me disse, né, dia 30 de julho foi depositado, né? Então, assim, só para a gente saber que, de fato, isso está funcionando sim, né? Então, assim, só peguei o gancho da fala da Marcela para contar, gente, é verdadeiro, tá? Isso está acontecendo, já na criança e adolescente, isso é absolutamente natural. Tem gente reclamando, e não estou dizendo que está errado, que é muito tempo que se passa desde a destinação até o recebimento, e isso não tem correção. Né? Então, assim, ainda há caminhos para a gente avançar. Mas eu queria te dizer, Marcela, na minha opinião, claro, a gente, não só tu, como eu, por exemplo, este ano não destinei apenas por esquecimento, porque não houve um trabalho em Joinville da possibilidade. Eu fazendo aqui, me preparando para esse encontro, eu podia ter destinado para o idoso R$ 1.200 e não destinei. Então, estou fazendo meu meia-culpa, né? Eu espero realmente, ano que vem, estar também podendo destinar recursos para o fundo do idoso. Mas ainda tem tempo. Organiza para o próximo. Tiago, e aí essa aqui para você, né? Eu acho que ainda tem uma cultura, ou tem um questionamento assim, no país, dos conselheiros principalmente, dessa questão da destinação casada. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma experiência muito positiva em relação a isso, mas eu vou te pedir para comentar um pouco. Gente, eu acho fantástico o mecanismo dos fundos de uma forma geral, quando você descentraliza, né, essa decisão de como vai funcionar, isso vira uma decisão de cada município, né? E a gente tem uma variedade de lugares que fazem um processo prévio de chancela de projetos e deixam esses projetos à disposição para a sociedade, para as empresas já escolherem qual daqueles projetos que eles se identificam mais. Eu acho que esse é um processo super natural do processo de destinação, né, de doação, porque às vezes só a causa do idoso ainda é pouco, ou só a causa da criança. Às vezes a pessoa ela quer ter mais clareza onde e qual o propósito que ela está aplicando o recurso dela. Então, nos municípios que têm esse hábito, que tem esse processo sistemático, e aí que fique muito claro, não é um processo de liberar, você pode destinar para qualquer coisa, qualquer organização. Tem um processo prévio de análise do conselho, onde o conselho costuma lançar um chamamento público, definindo regras do que interessa ao município. As organizações apresentam projetos e esses projetos são previamente chancelados, ou seja, autorizados a receber essas destinações. E aí as pessoas podem olhar e se identificar melhor com o projeto lá no detalhe do que ele se propõe a executar. Então, se é um lar de idosos, que a pessoa às vezes já tem uma vinculação, ou se é um hospital que vai estruturar melhor sua área para atendimento do idoso. Então, eu acredito que quando tem essa possibilidade de fazer essa, que às vezes chamam de doação casada, eu acho que facilita a aproximação do cidadão do objeto para qual ele está doando. Então, eu acho que é uma prática excelente. Em Porto Alegre tem uma prática que é bem legal, eles têm um site, você entra lá, você lê quais são os projetos que estão aprovados, com um detalhe, quanto que o projeto já captou, quanto que ele ainda precisa receber. Então, eu acho que isso são formas de, primeiro, da transparência para o processo e aproximar ainda mais o cidadão, que a gente não fala com ele só doe para a causa do idoso, que depois eu vou tomar uma decisão.
A gente fala assim, olha, já identifiquei aqui uma lista de projetos que são relevantes para o município, você está convidado a participar com a gente junto do financiamento desses projetos. Mas é um tema polêmico, existe até discussão judicial, se isso é viável, se não é viável, mas eu acho que é uma excelente prática. Tem projeto de lei também tramitando no Congresso Nacional para deixar isso autorizado explicitamente para a área da infância. Então, eu considero como uma boa prática, acho que é algo que deve ser incentivado e com o conselho sempre participando do processo, né, fazendo essa chancela, essa análise e deixando para o cidadão escolher só aqueles projetos que estão alinhados com a política pública. Então, acho que é uma boa prática, sim. E aí, Javier, essa destinação, ela tem um custo para o contribuinte? Isso me custa alguma Então, coisa? olha só, então, isso que eu tinha comentado, Marcela, é bem interessante isso, porque até o limite é zero, né? Assim, eu não consigo mostrar isso para vocês, mas eu fiz a simulação na declaração de imposto de renda 2020, eu não consigo, por uma questão tecnológica, né? Não consigo mostrar a câmera sobre isso, mas se eu doasse, né, se eu destinasse mais R$ 1.244, que era o valor com 77 centavos, que eu deixei de destinar, quando eu preencho a declaração nesse montante, né, já colocando isso para um fundo do idoso, automaticamente esse 1.244 aumenta no meu imposto a restituir. Exatamente isso. Já é interessante justamente isso. E o interessante é que não precisa de um auditor para falar isso. A gente, quando entra na declaração, preenche isso e automaticamente deu enter, pum, já o imposto a restituir se aumenta nisso. Se eu tivesse a pagar, ele cairia no imposto a pagar no montante de 1.244, entendeu? Então, assim, é uma ação, nesse sentido, importante para aqueles que estão chegando agora, é de como a gente deve explicar para os contribuintes, né, o impacto financeiro. Ele é zero, né? É zero impacto financeiro. Quando a gente faz na declaração, né, que são 3%. Quando a gente faz a destinação direto no fundo, que é outra modalidade que a gente pode fazer, que é até dia 31 de dezembro do ano anterior, né? Lembra, né? Em 2019 eu faço a declaração em 2020 referente a 2019. Então, até 31 de dezembro de 2019 eu posso fazer já direto na declaração, direto no fundo. Eu posso destinar já direto no fundo, sem fazer esse repasse todo. Mas aí eu tenho um custo financeiro de que eu tenho que colocar a mão no bolso, fazer isso agora para que o efeito disso apareça para mim na declaração do dia 30, né, que é o prazo de 30 de abril, né, o último dia, né? Então, só para lembrar mais, em valores, ele é zero. Em valores, ele é zero. Então, assim, me coloco já à disposição do grupo. No ano que vem, nós temos que fazer um trabalho de explicar isso para quem faz a declaração de imposto de renda, né? Esse é um lado. O outro lado são os próprios contadores, né? Os contadores, muitas vezes o contribuinte pede para um contador, paga um valor aí para um contador fazer para ele, e os contadores também podem saber disso. Então, acho que tem vários lugares que a gente pode divulgar, né, para aumentar as possibilidades. A outra questão, que também é importante, é que a gente já pode começar a divulgar. Ah, meu fundo, eu moro em São João do Itaperiú, fala qualquer coisa, uma cidade de Santa Catarina. E eu não tenho fundo, mas Jaraguá do Sul tem um fundo. Dizer, gente, vamos destinar para o fundo de Jaraguá? Entende? A gente também pode fazer. Não tem uma vinculação. Eu, neste município, faço para o meu município. A gente pode fazer, né? Como estava falando o Tiago. Ah, eu tenho meu cunhado trabalha em São Paulo e tem um fundo lá e eu confio. Eu faço a destinação para São Paulo, para que seja Itapecerica da Serra, enfim. Entendeu? Então, assim, eu penso que a participação cidadã, que é o termo que usa
o Tiago é muito importante. Ela é, eu acho, enriquecedora. Eu venho de uma instituição que a gente acredita na intersetorialidade, assim, no diálogo entre poder público, empresas, conselhos e sociedade civil organizada. E acho, né, Tiago, que trazem aqui a Nilva Gomes, ela fala desse desafio mesmo, nessa fala do Javier, assim, de sensibilizar a sociedade para isso. E aí, Tiago, queria te escutar um pouquinho. Acho também que já ficam para casa aí para frente, para o GT de comunicação, com a Paula Chacon e tantos envolvidos, Ariane, que também precisamos pensar algo nesse sentido pela frente, mas queria pedir o Tiago para comentar também. Eu acho que o processo de doação ele ainda é um processo que avançou muito, né, Javier? Assim, a gente até 4 anos atrás só podia destinar durante o exercício fiscal, né? E agora esse avanço, gente, de poder fazer destinação na hora da declaração é fantástico e a gente tem que aproveitar todo esse potencial. Eu acho que, assim, por exemplo, tem coisas para avançar, eu não tenho dúvida. Então, por que não é os 6% que podem ser destinados no ato da declaração? Por que quem tem imposto a restituir não poderia só dar um comando lá e fazer a destinação? Ele tem que pagar a DARF para aumentar a restituição. Então, assim, tem uns aspectos ainda operacionais que podem melhorar. Mas o que eu acho que a gente precisa mobilizar todo mundo é que já melhorou e que a gente tem um potencial gigantesco. A gente está falando, gente, de quase 4 bilhões de reais. É muito recurso, é um recurso que as políticas do idoso não sabem, não têm contato. Então, está na nossa mão agora conversar com os cidadãos, conversar com o município, fazer campanhas agressivas de comunicação. O pessoal do Rio Grande do Sul mandou muito bem, um trabalho feito junto com a Assembleia Legislativa do Estado, eles trazendo muito mote de que o nosso imposto fica aqui. Então, assim, mexer um pouco com o cidadão, e aí eu acho que os conselhos estaduais têm um papel fantástico aí para cumprir, porque essa vinculação com o território, por exemplo, Minas são 853 municípios. Mas se o governo do estado tiver com um fundo redondinho, a gente com um fundo, a gente já trouxe essa aproximação, né? Eu não trouxe para o meu município ainda, mas já trouxe para o meu estado. Mas o fundamental que o Javier falou, dinheiro da declaração de imposto de renda, ele não tem CEP. Não é porque eu estou no município A que o dinheiro tem que ficar aqui. Vamos trazer para a causa, gente. Eu acho que a causa do idoso, essa pandemia nos mostrou o tanto que a gente precisa de melhorar a nossa infraestrutura para não deixar nenhum idoso para trás. A gente, às vezes, se motiva muito mais com a causa da infância, mas a gente tem que pensar que o idoso, às vezes, ele já chegou numa etapa da vida que ele não necessariamente vai conseguir, por conta própria, resolver algumas questões, e eu acho que a assistência social está aí para isso, mas não só assistência social, esse dinheiro pode ser aplicado na área da saúde, na área da educação, cultura, enfim, uma infinidade de atividades. Então, meu ponto principal é o seguinte, pode ser muito menos burocratizado, a gente pode simplificar isso muito ainda, mas não precisamos esperar que simplifique para a gente fazer essa mobilização e conseguir já deixar boa parte desse recurso aqui. O Rio Grande do Sul fez esse ano, o percentual de engajamento de cidadãos lá ainda é baixo, mas é muito maior que a média nacional. Então, o que mostra que o resultado, que quando você tem uma campanha, quando você tem gente mobilizada, engajar a população responde e destina parte do imposto de renda. Rio Grande do Sul está na liderança, é o estado que mais teve cidadão engajado, que mais aproveitou o potencial lá dos recursos. Então, acho que eles deram aí uma dica para a gente de como fazer. Agora,
A frente, com certeza, vai estar engajada nisso daqui para frente, de ajudar, eu vi uns comentários aqui, de ajudar no diálogo com os municípios, mostrar que isso é potencial de receita e não de despesa, mostrar que o Conselho e o Fundo do Idoso são parte da solução dos problemas. Então, a gente vai tentar apoiar e instrumentalizar os conselhos para fazer esse diálogo em cada cantinho do Brasil. A live de hoje tem como esse pontapé, né, esse objetivo, a ideia de aproximar do Ministério também, fazer uma discussão com todos os governos, enfim, com a causa do idoso na frente. Idoso em primeiro lugar, e vamos fazer essa mobilização aí, juntando pequenas destinações de cada cidadão brasileiro, a gente vai conseguir articular e melhorar muito essa política pública. Várias colocações alimentam os nossos próximos passos da rede à frente, como a gente já tem pensado mesmo, né, ali no grupo de normas. Algumas pessoas perguntaram se teria um modelo para esse edital. A gente sabe do desafio que é edital, a gente sabe do desafio que o marco regulatório traz para as comissões de seleção de monitoramento. Todas essas questões a gente está aí trabalhando para muito em breve trazer para vocês outras lives, mas principalmente capacitações, onde a gente possa escutar um pouco mais, onde a gente pode estar um pouquinho mais perto, enfim. Instrumentos estão sendo pensados na frente, aguardem que essas perguntas de modelos, de entrega, a gente está trabalhando muito para que essas entregas sejam feitas mais rapidamente. A gente já vai caminhando para o fim. Queria passar a fala aí para o Thiago, para o Javier. O Thiago levantou o dedinho aqui, pedindo mais um complemento. Thiago, com você. Não, só para registrar aqui que o Nélio está super participativo aqui, o Nélio do Conselho lá de Parauapebas, no Pará. Está super participativo aqui com boas dicas. Tem um manual de criação de lei de criação de conselho e fundo. Acho excelente a referência que ele deu. A gente também, como frente, a gente está trabalhando nessa sugestão de como criar e vamos usar o manual como referência, sem dúvida. Ele já deixou o link aí, então só reforçando que é uma excelente sugestão. E reforçando esse caráter participativo também da frente, né? A gente vai fazendo com todo mundo junto, trocando experiências, para cortar caminho, né? Quem já aprendeu, ensina para quem está chegando agora e a gente vai multiplicando esses conteúdos. É isso. E aí, Thiago, e aí passar para o Javier primeiro. Javier, umas palavrinhas finais, a gente já está chegando ao fim, te agradecer muito. Acho que uma das questões que foi rico na construção dessa frente, na criação dessa frente, é essa troca mesmo do norte com o sul, e com o centro-oeste, com o sudeste. Então, muito bom te encontrar nessa tarde, mas te pedir também uma falinha final. Não, na verdade, me colocar à disposição, saber que juntos somos mais fortes, a articulação, a passagem de experiências, ela é enriquecedora. É só isso, na verdade, agradeço a deferência de ter me convidado e contem comigo daqui para frente. Obrigada, viu, Javier? Thiago. Gente, só agradecer também de participar, trocar um pouco aqui de experiência sobre o fortalecimento dos conselhos. O trabalho da frente está só começando. Acho que é uma grande mostra de como na diversidade também é espaço para inovação e melhorias. Então, de um momento super complexo para os idosos, para o país como um todo, nasceu aí algo que eu acho que ainda vai trazer muito fruto para a sociedade brasileira. Essas lives que a frente espera, tem programação de fazer quinzenalmente, para sempre trocar conteúdos, compartilhar boas práticas e assim a gente acelerar esses processos e aproveitar cada oportunidade que a sociedade nos dá, né? A legislação é fruto da sociedade, então a sociedade nos deu a oportunidade de mobilizar esses recursos. Vamos mostrar que a gente está atento e que canalizando isso para bons projetos, para boa política pública.
Obrigada, Tiago. Queria agradecer a todos, a Ariane, que foi o suporte, né, para essa live acontecer, querida Ariane. Essa é uma live da frente, a segunda de muitas. O nosso propósito é de que em 15 dias a gente possa estar aqui com vocês, trazendo temas que somem aos conselhos, e para além disso, que a gente também possa fazer entrega de publicações. Então, deixe um comentário nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, deixa lá o comentário, que a partir do comentário de vocês também, vamos nos articulando para fazer essas entregas. A Frente de Fortalecimento dos Conselhos da Pessoa Idosa, como eu falei, é formado por pessoas do país inteiro, conselheiros, pessoas interessadas no assunto, pesquisadores, e a gente se organizou em grupos, em GTs, e um grupo gestor que se encontra semanalmente, para que a gente realmente possa trazer para vocês bons produtos, bons resultados. Desejo uma boa noite a todos, o Enxergando às 18 horas, e agradeço mais uma vez a presença, e caminhemos juntos em prol da garantia de direito da pessoa idosa. Um grande abraço a todos, obrigada.